Olá! Hoje a gente vai mergulhar na vida e nas ideias de um dos pensadores mais influentes e, vamos combinar, controversos da história. Um nome que todo mundo já ouviu falar, mas cuja história de vida muitas vezes fica na sombra da ideologia que carrega o nome dele. Vamos lá! Essa frase resume tudo, né? O tamanho do impacto que ele teve. Mas afinal, quem era o homem por trás dessas ideias que viraram o mundo de cabeça para baixo? Como é que uma vida cheia de dificuldade, pobreza e exílio pôde gerar uma obra que transformou nações inteiras? Para a gente entender o marxismo, primeiro a gente precisa dar uma olhada no homem. Karl Heinrich Marx não nasceu um esmismo pronto. Ele nasceu em 1818, em Trier, na antiga Prússia, numa família liberal que tinha se convertido do judaísmo ao protestantismo para fugir da perseguição da época. E aqui tá o pulo do gato, o ambiente em que ele cresceu, sabe? Uma casa cheia de livros, de discussões. Isso moldou a cabeça dele para sempre questionar as coisas, para desafiar a autoridade e as injustiças que ele via por aí. A sementinha da rebeldia foi plantada bem cedo. E essa sementinha não demorou muito para germinar, não. Foi na época da universidade que a rebelião intelectual dele começou a ganhar forma de verdade. Foi ali que o jovem estudante começou a construir as bases do que viria a ser seu pensamento revolucionário. Olha só a velocidade com que as coisas aconteceram. Em menos de 10 anos, ele foi de um estudante de filosofia a um jornalista radical e logo depois a um exilado político. Uma trajetória assim vertiginosa, movida pelas convicções dele. Agora, essa parte é muito interessante, porque mostra a grande virada filosófica dele. Marx meio que deu as costas para as ideias abstratas dos professores e propôs algo bem mais pé no chão. Para ele, a história não era movida por grandes ideias que caíam do céu. Eram as condições materiais que mandavam. Ou seja, não é a filosofia que cria o nosso mundo. É como a gente produz as coisas, quem é dono das fábricas da terra, que molda nossas leis, nossa cultura, tudo. O trabalho dele no jornal foi botar essa teoria em prática. Ali, ele não aliviava para ninguém. Criticava abertamente a miséria dos trabalhadores, os abusos do governo e, claro, isso colocou ele na mira do poder. A censura veio, o jornal fechou e ele teve que se exilar pela primeira vez. Isso, infelizmente, se tornaria um padrão na vida dele. Mas ele não estava nessa sozinho de jeito nenhum. Duas pessoas foram absolutamente fundamentais, não só para o trabalho dele, mas para ele conseguir sobreviver, literalmente. A história da Jenny é, nossa, impressionante. Ela não era só uma esposa que dava apoio, ela era uma parceira intelectual. Ela largou a classe social dela, enfrentou uma miséria extrema e ainda por cima passava limpo os manuscritos dele que ninguém conseguia ler. Um sacrifício enorme por uma causa em que os dois acreditavam. E aí entra Engels, a outra peça-chave desse quebra-cabeça. Pensa na ironia, um industrial, filho de dono de fábrica, que criticava o próprio sistema que o enriquecia. Sem a ajuda financeira constante do Engels, é muito provável que a família Marx não tivesse sobrevivido e talvez as obras mais importantes dele nunca tivessem sido terminadas. Com esse apoio todo, Marx conseguiu finalmente se dedicar de cabeça à criação dos seus trabalhos mais famosos, aqueles que se tornariam a base do pensamento socialista e comunista no mundo inteiro. Essa é a frase que abre o Manifesto Comunista, de 1848, e ela é basicamente um resumo da ópera. Para Marx e Engels, toda a história humana, desde que o mundo é mundo, podia ser explicada por esse conflito central. E o manifesto não termina com uma análise acadêmica, não. Ele termina com essa convocação, esse chamado para ação. É uma das frases mais poderosas e conhecidas da história política. Não era só para entender o mundo, era para mudar o mundo. Essa imagem aqui deixa bem claro qual era o conflito central que o Marx descrevia. De um lado, a burguesia, os donos das fábricas, das terras, dos meios de produção. Do outro, o proletariado, a galera que só tem a própria força de trabalho para vender. Para Marx, era dessa divisão que nascia toda a exploração do sistema capitalista. Só que, enquanto as ideias dele alcançavam uma escala global, a vida pessoal era uma história de muito, mas muito sofrimento. Existia um contraste brutal entre a grandiosidade do trabalho intelectual e a miséria do dia a dia. Ele se tornou um apátrida, um homem sem nação, perseguido pela Europa inteira por causa do que escrevia. Londres não foi bem uma escolha, foi o último lugar possível, o único refúgio que sobrou. E lá ele viveu o resto da vida em condições bem precárias. 4, esse número representa, talvez, a maior tragédia da vida de Marx. Durante esses anos de exílio e miséria em Londres,
Cal e Jenny viram 4 dos seus filhos morrerem. Doenças ligadas à pobreza. Uma dor que a gente nem consegue imaginar e que marcou a vida e o trabalho dele para sempre. E aqui a gente vê o paradoxo da vida dele de forma muito clara. A dedicação dele ao trabalho era inabalável, mesmo no meio de uma dor familiar terrível. Ele estava ali, analisando o capitalismo no coração do sistema, enquanto ele mesmo era uma das suas maiores vítimas. Marx morreu em 1883, como um desconhecido para a maioria das pessoas. Pouquíssima gente foi ao funeral dele. Só que, depois da sua morte, as ideias dele começaram uma jornada que foi muito, mas muito além da obscuridade dos seus últimos anos. O amigo dele, Engels, no discurso de despedida, fez uma verdadeira profecia. Ele sabia que o homem tinha partido, mas que a obra estava só começando a sua jornada de transformar o mundo. E o legado é simplesmente inegável. Das revoluções que redesenharam o mapa do século XX até os sindicatos que lutaram pela jornada de 8 horas de trabalho, a influência de Marx está em todo lugar. Mesmo quem o critica ferozmente acaba dialogando com as ideias dele sobre poder, riqueza e desigualdade. E a gente termina com essa pergunta, mais de um século depois da morte dele. No mundo globalizado, digital, será que as análises dele sobre a dinâmica do capital e a luta de classes ainda fazem sentido? Independentemente da resposta, uma coisa é certa: ignorar o pensamento de Marx é deixar de entender uma peça-chave da nossa história moderna. Se gostou, curta e siga e deixe nos comentários o que achou.